entender a fórmula. Isso, A, B e C são vetores. O produto vetorial de B com C é um vetor. O produto vetorial de A com um vetor é outro vetor. Isso que está aqui é um número vezes vetor dá vetor. Isso é um número escalar vezes vetor dá vetor. Então, essa fórmula ela é muito interessante e muito importante em alguns momentos. Ela é conhecida como fórmula do duplo produto vetorial ou também como fórmula da expulsão do produto vetorial. Então, muitas vezes vocês vão ver essa fórmula como sendo chamada de fórmula da expulsão ou do duplo produto vetorial. Por quê? Porque aqui tinha um duplo produto vetorial. Isso aqui é só uma conveniência. Quem quiser, quem gosta mais de matemática e quiser demonstrar isso daqui, tem várias demonstrações. Então, a mais braçal de todas é pegar o lado esquerdo e calcular em termos das componentes cartesianas. Vocês lembram que eu calculei produto vetorial, que era o desenvolvimento de um determinante? E depois, do lado direito, escrevam o lado direito em termos das componentes cartesianas também. E aí, olhem para o lado esquerdo e para o lado direito, vocês vão verificar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. É uma demonstração dessa forma, ok? Mas não se preocupem com nada disso. O importante é saber isso que está aqui. Porque às vezes o cara acaba fazendo uma manipulação incorreta, ok? Bom, isso foi uma parte matemática. Vamos voltar para cá e vamos escrever o resultado. Então, o torque total é igual à integral do torque ao longo de toda a espira. E isso é igual a, vocês podem colocar o izinho para fora, que fica R, produto vetorial, com DL, produto vetorial, com B. Aqui na espira. Então, isso já é uma coisa complicada na hora de fazer conta. Nós vamos fazer o exemplo mais simples que a gente vai conseguir imaginar. E vamos aproveitar o resultado desse exemplo simples para dizer, pode-se mostrar que o resultado é geral. Senão, vai ficar fazendo muita conta. Vocês podem fazer em casa, esse tipo de coisa. Então, vamos fazer um exemplo? Vamos pegar o exemplo mais simples possível. Se eu não me engano, esse é um dos vários exemplos que tem Moisés. Moisés começa com um exemplo simples, complica um pouquinho mais. Então vamos pegar o exemplo mais simples de tudo. Para vocês não acharem, para achar que eu estou sempre complicando a vida de vocês. Não, cara. Eu estou sempre simplificando aquilo que tem mim. Eu sempre simplificando a vida de vocês. Você não está muito convicto não, né, Pedro? Não. Olha só, o meu desenho não vai estar muito bom, então, por favor, tentem entender o que eu estiver falando. Eixo Y, Z e X. Eu tenho uma espira de corrente retangular. Então, a minha espira ela está no plano OYZ. Então, por aqui passa uma corrente I. Passa uma corrente I estacionária. Ela tem lado A, então isso aqui é Y igual a A, e o outro lado é B, então isso aqui é Z igual a B. Isso aqui é a espira. É uma espira retangular. Okay? De lados A e B. Todo mundo entendeu? A espira está aqui, ok? E agora eu vou dizer que o campo magnético está nessa direção aqui, ó. O campo magnético, por hipótese, ele é uniforme e aponta na direção Y chapéu. Ele é uniforme. Então vocês viram como é que eu simplifiquei o problema. Essa fórmula era um B
não uniforme genérico. Caramba, eu botei uniforme. E ainda assim, se eu deixar uma espira genérica, é complicado. Ah, põe uma espira plana. Ainda assim fica complicado. Eu posso fazer uma espira em formato bem arbitrário ainda, complicado, mesmo ela sendo plana. Então fizemos sendo retangular. Ainda assim, simplificamos, escolhendo a direção do B convenientemente, como vocês vão ver. E aí nós vamos chegar no resultado, mas o resultado é geral. Então vamos lá. Olha só, vamos pegar em amarelo e desenhar aqui, por exemplo, um pequeno elemento do fio, um DMzinho, nesse trecho vertical do lado direito. O campo está para onde? O campo está em azul. Esse produto vetorial, eu preciso calcular a pequena força que atua nesse elemento amarelo. Para onde está essa força? Oi? Me diga uma resposta em termos dos unitários, tá? Porque o meu desenho está tão ruim que a gente tem que conversar agora através dos unitários. X chapéu, Y chapéu, Z chapéu, menos Z chapéu. Eu quero a força DF. A força DF é igual a I TL produto vetorial B. Se bem que ele vai fazer isso, vai ficar mais um aqui. Então a gente tem o seguinte. Exatamente, vai ser menos X chapéu. Porque olha, eu tenho I DC Z chapéu, produto vetorial com B Y chapéu. Isso dá I DZ B menos X chapéu. Ok? Então a força aqui, gente, estaria para lá, concorda? Esse é o DF, ele está paralelo. Aqui. Esse é o DF, está para lá. E qual vai ser o DF nesse outro elemento aqui? Para lá também. E nesse outro? Para lá também. Em todos eles, é claro que o meu desenho está fora de escala, o DF tem que ser infinitesimal, ok? E eu pergunto para vocês, e a força nesse cara daqui, ó? O DL aqui está para cá, concorda? Então para cá vai estar DL vetorial o B. Então vai estar na mesma direção, porém sentido oposto. Repito, desenhei três, mas são um monte deles. Eu deveria desenhar bem pequenininho, certo? Nesses trechos aqui, o que acontece com a força do fio? A força do fio vale quanto? O DL e o B são paralelos. Produto vetorial de paralelo, tomou de paralelos, dá zero, sem dúvida, ok? Então aqui não tem força. E aqui tem essas forças. Ora, eu poderia pegar e calcular o torque relativo à origem, fazer essa confusão toda. Mas, para fazer da maneira mais simples possível, eu posso somar o torque 2 a 2, de uma maneira adequada. E eu posso somar o torque dessa força com essa. O torque dessa junto com o torque dessa, e assim por diante. Por que eu estou fazendo isso? Porque esses torques são o quê? São torques de um bináriozinho. Certo? Então é como se nós tivéssemos vários binários aqui, ó. Esse cara com esse é um binário. Esse cara com esse é outro binário. Todos eles são binários. E, aliás, todos os seguros torque igual. É só somar esses caras. Ok? Então o torque resultante, em vez de pegar e fazer uma integral, botar todo mundo aqui dentro e integrar esses caras do trecho 1, 2, 3, 4, eu vou integrar, mas espertamente. Eu vou somar. Em vez de somar primeiro esses caras, os torques dessas forças, eu vou somar o torque dessa com essa. Caramba, mas isso é um binário. São forças iguais e contrárias.
força nula e dá um binário. E o torque do binário é só pegar a força e multiplicar pela distância toda aqui, o braço do binário. Entendeu? E essa força está perpendicular. Então não tem nem que projetar ninguém. Ou seja, pega aqui uma haste, aplica uma força para lá e outra para cá, o CM fica parado ali, porque a força é zero, mas tem binário. Isso vai provocar um giro assim, vai provocar um torque nessa direção, né? Que vai provocar uma velocidade angular nessa direção. Quanto vale esse torque? Esse torque acaba sendo essa distância toda vezes uma das forças. Ou metade da distância vezes essa, metade da distância vezes a outra, as forças são iguais, metade por metade cada um. Ou seja, torque de binário é o braço de alavanca vezes a força. Claro que se tivesse a haste assim, e eu estivesse aplicando uma força para cá e outra para cá, eu tinha ainda que projetar. O braço de alavanca seria a distância entre as retas do suporte e da força. Mas nesse caso eu tenho a estira e a força é perpendicular a ela, para lá, e a outra perpendicular para cá. Então, o torque desses caras é tranquilo. Vamos calcular esse torque e chegar no resultado final, que é muito bacana. E aí a gente vai discutir um pouco esse resultado. Então, vou botar assim. Temos, então, torque de vários, esses vários são infinitos, vários binários. Então, pegando só um dos binários, que era esse DF, com esse DF, lembrando que isso aqui esse vetor aqui seria A, Y chapéu. Peguei só esse carinha daqui com esse carinha daqui. O torque desse cara é um metalzinho que é dado por quem? Por A, Y chapéu, produto vetorial com DF. E o DF quem era? I, DLzinho, vetorial do B. E a gente já tinha escrito esse cara. Né? Esse cara daqui dá o I, DL, B na direção que vocês me disseram, menos X chapéu. Ok? Então, coloca só um pouquinho aqui, ó. Esse torque ficou escrito como I, A, DL, B. Vamos lá, faça esse produto vetorial para mim. Ó. Y chapéu, produto vetorial com menos X chapéu. Isso dá Z chapéu. E já era de se esperar. Esse cara vai produzir um giro como? Assim. Ou seja, com uma velocidade angular aqui para cima. O torque estando para cá não significa que vai girar para lá, não. Significa que você gira em torno desse eixo. Ou seja, provoca um ΔL naquela direção. Portanto, isso daqui deu, como vocês me falaram, Z chapéu. O torque total é integral desses binários. E vocês vão me dizer quanto é esse torque total. Olha, todo mundo fica constante, esse DLzinho você soma. Soma e vai dar quanto? Vai dar B, que é o tamanho dessa aresta. Okay? Então o torque total, ele deu I, Azinho, B minúsculo, B campo magnético, Z chapéu. Eu só vou passar limpo, que agora vem uma coisa super importante. Que cai em prova. Isso aqui é só a conta, mas o resultado é uma coisa importante. Eu vou escrever isso aqui. Ó. Aliás, eu já vou identificar algumas coisas ali. O que é Azinho vezes Bzinho? É a área da estira. Então, logo, o torque é igual a I, ação
que é a área da espira, vezes iação. Tem um Z-chapéu, não tem? Eu vou escrever assim, ó, o Z-chapéu, eu vou escrever como x vetorial y. Andei para trás um pouquinho. E o B está aqui. Então, primeiro, esse azão é a área da espira. Azão é azinho vezes Bzinho. X chapéu vetorial y chapéu dá o Z chapéu, estava lá. E o Bzão estava lá. Por que eu escrevi assim? Pelo seguinte, esse cara daqui é o vetor normal, unitário, normal a espira. Essa espira é plana. E normal com a orientação de indicadores no sentido da corrente e no lugar da normal, unitário da normal. Concorda comigo? A espira está aqui. Vetor normal espira com essa convenção, o Nzinho está para cá. E o B? O B estava na direção Y chapéu. Então olha que coisa bacana. O torque ele está sendo dado pelo produto vetorial dessa quantidade com o campo. E aí, vocês podem tentar lembrar o que aconteceu com o dipolo elétrico na presença do campo elétrico. Qual era o torque sobre o dipolo elétrico na presença do campo elétrico? Era dado pelo produto vetorial de quem com quem? Era do dipolo, era o P vetorial E, lembra? Então, era isso aqui, ó. Então, vamos botar assim. Analogia com torque sobre dipolo elétrico na presença de pé uniforme. Esse torque era dado pelo produto vetorial do momento de dipolo elétrico. Momento de dipolo elétrico. Nós mostramos isso. Caiu na prova, inclusive. Tá? No momento de dipolo elétrico. E aqui nós temos um campo uniforme, uma espira de corrente e o torque, campo dele uniforme, uma espira de corrente e o torque sobre essa espira de corrente, que agora tem um vetor aqui orientado, tem uma setinha perpendicular a essa espira. A gente está querendo dar um nome para ela. Por comparação, qual o nome que vocês dariam? Essa não é a melhor maneira de introduzir momento de dipolo magnético, não, mas é a mais simples. Não é a que eu gosto mais, mas é a mais simples. A outra dá muito mais trabalho. Então vamos tentar introduzir essa maneira como os livros gostam de fazer. Então eu vou fazer uma analogia. Olha, gente. Um dipolo elétrico na presença de um campo uniforme não sofria força, mas sofria um torque. Uma espira de corrente na presença de um campo magnético uniforme não sofre força e sofre um torque. O torque lá era dado pelo produto vetorial de P com E, onde P é o momento de dipolo elétrico. O torque aqui é dado pelo produto vetorial de uma quantidade vetorial com um campo magnético. Se vocês tivessem que dar um nome para essa quantidade, qual o nome que vocês dariam? Momento de dipolo magnético. Certo? Está desempenhando o mesmo papel. Então o que a gente vai dizer aqui é o seguinte: esse cara, de fato, ele será o momento de dipolo magnético de uma espira. Eu não estou demonstrando isso, porque a maneira de definir dipolo, para mim, não é essa daí. Para mim, tem que ser parecida com aquela história lá do campo elétrico. Você tem uma distribuição localizada de cargas, fique longe dela e pergunte qual é o campo daquela distribuição. Aí você vai ter que, numa primeira aproximação, é como se toda a carga estivesse na origem,
mas se for nulo isso, tem o termo seguinte, que é o termo de dipolo, depois de quadrupolo e assim por diante. Para o campo magnético, teria que ser uma coisa parecida. A gente teria que pegar a expressão do P para uma distribuição de correntes, que é o nosso assunto, e olhar de longe e falar, deixa eu ver para essa distribuição de correntes, qual é a primeira expressão do B. Curiosamente, ela não tem um termo tipo monopolo, porque na natureza não tem carga magnética. E aí o primeiro termo que aparece, você vai chamar de termo de dipolo. Quando você pega essa expressão e aplica para o caso de uma espira, você chega nisso que está aqui. Ou seja, toda distribuição, no princípio, tem um momento de dipolo magnético. Em particular, uma espira de corrente tem um dipolo magnético. Quando você calcula, dá a corrente vezes a área vezes o vetor normal. Então, esse, de fato, é o momento de dipolo magnético de uma espira. Só que aqui ele está aparecendo, está sendo apresentado a vocês de uma maneira um pouco só com analogia. Então vamos escrever isso. Que horas são, gente? Oi? Ah, tá. Então, vamos dar um nome para esse carro. Então nós temos aqui, ó, esse cara daqui tem uma analogia com esse cara. Existe uma analogia entre essas duas quantidades. De fato, pode-se mostrar que porque senão, mano, isso é maneiro. Ele I pega A tipo, vezes N chapéu é o momento de dipolo mas acho que é mais o equilíbrio que teve um magnético parece que a câmera que balança da espira. terminou. Uma espira plana, viu? Se ela não for plana, a expressão do dipolo é um pouco ligeiramente modificada. Então, isso aqui é super importante. Nós vamos usar a letra M de Maria, minúsculo, para denotar o momento de dipolo magnético da espira. Outra distribuição. Então, Mzinho é I a N. E repito, isso é para espira plana. Se não, tem uma outra expressão. E nesse caso, nós temos que o torque é dado, então, por M produto vetorial P. Ou seja, posso cobrar na prova questão parecida com a que eu cobrei para dipolo na presença de campo E. E o análogo do sisteminha menos Q mais Q, que formava o dipolo elétrico, mas eu comentei com vocês que qualquer distribuição mais complicada pode, em princípio, ter momento de dipolo também. Não precisa ser só mais Q menos Q. Inclusive, houve exercícios na lista onde vocês calcularam o momento de dipolo lá com distribuição mais complicada. Mas o análogo do menos Q mais Q, no magnetismo, é uma espirinha de corrente. Então, se alguém falar para vocês, dipolo elétrico, vem logo na cabeça, mais Q menos Q. Agora, se alguém falar para vocês, dipolo magnético, vocês podem pensar na espirinha de corrente. Uma espirinha de corrente é um dipolo magnético. Na verdade, o ímã também é um dipolinho magnético. E, no fundo, esse dipolinho magnético do ímã está relacionado com correntes atômicas ali. Porque quem gera campo magnético tem a ver com corrente. Não existe carga magnética sozinha. Ok? Bom, então terminamos essa parte de torque. Só que isso que está aqui, embora tenha sido demonstrado por um caso muito simples, isso aqui tem validade geral. Geral para P uniforme. Mas, inclusive, para qualquer espira que não seja nem plana. É claro que, não sendo plana, isso não é verdade mais. No entanto, a definição
definição do momento magnético vai permitir que isso continue sendo verdade. Esse é o torque de qualquer espira, plana ou não plana, por onde passa uma corrente estacionária na presença de um B uniforme. Então, essa fórmula tem validade geral. Como exercício, vocês poderiam fazer mais para realmente exercitar aí, como uma musculação. Podiam repetir essa demonstração em outros dois exemplos que estão feitos explicitamente no Moisés. Então ninguém precisa tentar fazer, pode só ler, leia o Moisés. Quer imaginar agora a espira, em vez de estar nesse plano, a espira continua sendo uma espira plana, de lado retangular, de lados A e B, só que ela forma um ângulo. Aqui é o eixo X, Y e Z. Entende? Pois bem, e o campo B na mesma direção. Então, só vai ganhar um ângulozinho na história e vocês vão verificar que isso continua sendo verdade com essa definição de momento magnético. E um segundo exercício mais complicado, porém também feito para Moisés, é uma espira circular. Então, espira circular, e o campo também uniforme, uma dada direção, que vocês têm lá na espira circular. É só um problema de matemática mais complicado. No entanto, é só para o aluno ter certeza de que isso aqui tem uma validade mais geral do que o exemplo. Deixa assim mesmo. Não, ele tem. Okay? Então eu faço isso. Mas deixa. Bom, deixa eu Tá ruim. falar de mais duas coisinhas. Eu ia dar mais um, mas não tem tempo não. Tá. Eu quero só falar rapidamente do que se chama efeito Hall. Eu volto a comentar alguma coisa sobre isso na aula que vem, mas só para fechar esse capítulo. Efeito Hall. Esse efeito é um efeito que foi descoberto no final do século XIX, mas ele tem uma importância danada, porque ele tem uma versão quântica desse efeito. Esse efeito Hall quântico, que é uma coisa que deu o prêmio Nobel, é algo tão importante que ele é utilizado na hora que você estabeleceu o padrão internacional de resistência elétrica. Então, de metrologia, o IMET, por exemplo, certamente estuda esse tipo de coisa para poder estabelecer um padrão internacional, tem um padrão internacional de unidade de resistência e coisas do gênero. Mas nós não vamos falar de efeito Hall quântico, embora ele seja muito interessante, vamos só comentar o que é o efeito Hall clássico. Ele foi descoberto por um cara chamado Edwin Hall. Então, descoberto em 1879. Ele consiste no seguinte: o meu desenho vai estar novamente. Imagine aqui uma tira, nosso fio é uma tira de seção reta, retangular. Então, meu fio está aqui assim. E por aqui passa, tem uma corrente I. Agora, essa corrente I tem X, Y, Z, e essa corrente está na presença de um campo magnético B, para fora, na direção do eixo X. Okay? Ora, quando eu digo que tem uma corrente para a direita, isso aqui pode significar o seguinte: se o meu J está para a direita, como no desenho, isso significa o seguinte: eu posso ter cargas positivas se movendo com uma velocidade de arraste positiva. Então eu posso ter cargas positivas andando para lá, ou posso ter cargas negativas andando para cá. Isso também é uma corrente para lá. Então, quando a gente diz que tem uma corrente para lá, por definição, como se fossem cargas positivas para lá. Mas podem ser elétrons vindo para cá também.
elétrons para cá, você também desenha uma corrente para lá. Então pode ser positivo para lá ou negativo para cá. Então os portadores de carga eles podem ser positivos ou negativos. Vai depender da sua situação. A física dos sólidos tem situações bem complicadas, em que, em vez de elétrons carregando sendo os portadores de carga, são coisas mais complicadas. Vocês podem ter íons também positivos, provocando a corrente. E vocês também podem ter algo do tipo, a ausência de um elétron acaba sendo equivalente a uma carga positiva. Então, um buraco, uma lacuna de elétron, pode funcionar como uma carga positiva. E essa lacuna pode se movimentar numa certa direção. Isso provoca corrente também. Então, saber se a corrente é provocada por portadores positivos ou negativos é importante no estudo de matéria condensada. O curioso é o seguinte: o curioso é que, imagine uma carga, por exemplo, positiva. E se ela é positiva, ela estaria andando para cá, tá certo? Então esse Q aqui é positivo. Ora, com essa velocidade, para onde está a força magnética? Então você tem V vetor B, está para baixo. Então, à medida que tem corrente indo para lá, cargas positivas são desviadas e ficam na borda do lado de cá. E, portanto, a ausência das positivas ficam para lá. Quer dizer, essa borda, a parte inferior fica positiva e a superior fica negativa. Mas carga positiva aqui e negativa aqui cria um campo elétrico, além do que já existia e provocava corrente, um campo do mais por menos, cria um campo lateral. Se tem um campo lateral apontando agora para cima, chega uma hora que a força que esse campo provoca na carga, que é para cima, equilibra a força magnética para baixo. Tá certo? Então chega uma situação em que não desvia mais carga, porque as que foram desviadas já estão criando um campo lateral aqui. Esse campo cria uma diferença de potencial aqui. Essa borda para essa. Campo vezes distância, dá uma DDP. Essa DDP é chamada DDP Hall, que é isso que está associado ao efeito Hall. Mas o bacana desse efeito Hall é o que eu vou falar agora. Até aqui, uma coisa interessante, botar uma corrente, tem um campo, provoca isso daí, e tem uma DDP Hall lateral aqui. Agora imaginem, eu vou desenhar em amarelo, uma carga negativa. Se ela é negativa, ela tem que caminhar para a esquerda, para que a corrente seja para a direita, ok? Tem uma corrente para a direita. Agora, se a carga é negativa, V vetorial B está para onde? V amarelo, vetorial B. Para cima, mas a carga é negativa. Então a força está para onde? Para baixo. Se a força está para baixo, aqui fica negativo. Cuidado com o meu desenho, que eu estou superpondo dois desenhos aqui. O Moisés desenhou só o amarelo também. No desenho dele, ele está considerando carga negativa. Como a corrente está para a direita, a corrente está para a direita. A carga, sendo negativa, ela se move para a esquerda. E a força magnética tem a ver com o QVB. Só que V vezes B está para cima, a carga negativa. Nesse caso, as cargas negativas se acumulam embaixo e as positivas em cima. Cria um campo de cima para baixo, que acaba contrabalançando pelas tantas a força magnética. Mas, esse campo de cima para baixo criou uma DDP, que é a chamada DDP Hall. Só que essa DDP tem sinal contrário ao DDP branco, concorda? Então, olha que coisa maravilhosa. Vocês sabem que a corrente está para um lado, aplica um campo magnético. E você não sabe se a carga é positiva para um lado ou negativa para o outro. Mas você fazendo essa continha que está aqui, de QVB para cá e para lá, você descobriu que dependendo do sinal da DDP Hall, você descobre quem é o portador de carga. Olha que coisa incrível. Você tem um material, você não sabe se naquele material quem conduz é carga positiva ou carga negativa. Se você fizer o efeito Hall para aquele material, você descobre se era carga positiva ou negativa. Então essa é uma das aplicações do efeito Hall clássico. É poder determinar o sinal dos portadores de carga. Okay?
Dá para fazer uma continha também, de igualar os campos e tal. É muito simples. Podem ler no livro, é uma página. Dá para usar o efeito Hall também, medindo essa DDP Hall, você consegue informação sobre a densidade volular de portadores de carga. Aquele Nzinho que eu escrevia, número de portadores por volume. Okay? Isso é efeito Hall. Isso encerra o capítulo e dei mais 5 minutinhos só para as cenas dos próximos capítulos, para eu ficar feliz no almoço dizendo que eu entrei no capítulo 8. Tá certo? Nós estamos em fase de recuperação total devido ao atraso, cara. Ficou muito atrasado. Então, umas 10 aulas atrasadas. É só promoção. Acho que eu vou fazer uma super promoção. 3 em 1, cara. Isso nunca aconteceu na universidade. 3 em 1. Vai chegar na prova de curta 3 em 1 também. Oi? É. Prova com 30 pontos aí. É. Bom, então olha só, encerramos esse capítulo e agora esse capítulo vem com o nome de Lei de Ampère, mas esse seria o capítulo 8, mas o primeiro aviso é: não seguirei o livro de texto. Só nesse capítulo, ok? Não se preocupem em copiar e tal, porque isso são só cenas dos próximos capítulos. Na aula que vem eu vou fazer mais bonitinho, para todo mundo poder copiar, porque eu não vou estar seguindo Moisés. Mas a pergunta é a seguinte, tem a ver com a pergunta que você fez outro dia. Até aqui, nós falamos 16 de B. Nós definimos o B e ficamos, inclusive, analisando movimentos sob ação de B, efeitos de B. Mas a ideia é, o que gera B? O que gera B? E a resposta é, eu não vou botar nenhuma fórmula, eu só vou dizer que está associado com corrente. O que gera B, nós vimos que, primeiro, não há cargas magnéticas. E aí a gente vai perceber que são correntes. Nós faremos estudos sobre forças entre circuitos. E analisando as forças entre circuitos, já que a gente sabe que força é I, dl, igual a B, a gente vai descobrir a expressão do campo magnético gerado por uma espira de corrente. Uma espira de corrente não só sofre força se tiver na presença de B, mas ela cria um B também e vai provocar força numa outra espira. Tá certo? Então, na aula que vem, eu vou descrever alguns experimentos de, primeiro, correntes passando por fios que alteravam a orientação de bússolas de agulhas desmantadas. Isso foi no início do século XIX, o pessoal percebeu que você passar uma corrente perto de uma bússola, a agulha ficava alinhada de uma certa maneira. Você mexia na orientação da bússola. Então, opa, luz se acendeu. Corrente gera campo magnético. Depois tem que saber como. Isso foi por volta de 1819, 1820. O Ampère fez vários experimentos com isso. E depois a gente vai pegar e vai fazer circuito 1, passa uma corrente 1, circuito 2, passa uma corrente 2, e tudo que eu vou comentar é isso aqui, ó. Qual é a força sobre o circuito 2 exercida sobre pelo 1? E aí eu vou simplesmente dizer que, empiricamente, quer dizer, os experimentos mostram que, e aí eu já vou botar uma fórmula meio cabeluda no quadro, e aceitem que os experimentos levam a essa fórmula. O importante é que a gente tem que entender como dessa fórmula extrair uma expressão para o campo magnético, ok? Então nós estamos entrando no cálculo de B a partir das suas fontes, que como veremos são distribuições de correntes, ok? Então, leiam o capítulo 7, eu zerei as listas
6 e na quarta-feira, lembrando isso, a lista 7 é sobre isso. Feriado